Isso é interessante, né? Como a esquerda acredita nas ideologias e o Bolsonaro está afirmando a ruptura delas. Porque, de fato, quem assegura, em última instância, a democracia são as forças militares. Se o povo não está armado... A gente está vendo isso na Venezuela. Exatamente. Né? A Venezuela, quem assegura? As milícias bolivarianas e as forças armadas bolivarianas. E o próprio Bolsonaro, e a gente se surpreende quando o Bolsonaro fala algo da realidade. E a esquerda liberal, completamente apavorada, destituída de capacidade de entender o que está acontecendo no Brasil, que é a crise do sistema democrático liberal. E obviamente que a crise do sistema democrático liberal vai engendrando saídas de caráter de força. Historicamente é isso que acontece nas crises das democracias liberais, no mundo inteiro. Aliás, e a propósito, e nesse contexto, clamar pela democracia é absolutamente inútil. É inútil, e é um clamor de caráter moral por uma democracia que é idealizada, porque a massa da população brasileira não se mobiliza para defender a democracia. Nem entende bem o que Nem entende. Primeiro, porque o processo de exploração já exige do trabalhador a única liberdade que ele tem é dizer sim, senhor. E ele passa 8, 9, 10, e agora com a jornada de trabalho se ampliando na nova lei trabalhista, 10, 12 horas do seu dia submetido à ditadura do capital. Sai do trabalho, pega uma condução horrorosa, submetido à ditadura da austeridade, porque a austeridade que é feita para destinar esse volume imenso de recursos para o sistema da dívida pública, para as desonerações, para o rentismo, ela coloca a ditadura da autoridade sobre o trabalhador. Então o trabalhador não vive democracia. O trabalhador vive a ditadura do capital. Aproveitando o teu embalo, em casa quando dorme, a ditadura do pesadelo. A ditadura do pesadelo é a ditadura da conta para pagar. E antes ainda a ditadura da ideologia, como dizia o Ludovico Silva lá, né, na mais-valia ideológica através da televisão. Através da televisão, que dá um produto de péssima qualidade para ele ocupar o mínimo que tem de liberdade ainda da sua mente, porque a liberdade é tempo, não é uma ideologia. A liberdade é algo muito concreto, é tempo. Se não tem tempo livre, não há liberdade. E por isso que a juventude está em crise, porque a própria ideia de juventude é uma ideia de tempo livre. E quando a massa da juventude não tem mais propriedade, porque essa é a essência do processo que percorreu os últimos 40 anos, durante FHC, Lula, Dilma, todos eles houve perda de propriedade. Tinha um ganho de renda, né? E aliás, tem que reconfigurar um debate de economia política mais profundo, saber o que é propriedade, o que é renda. Houve ganhos de renda durante um curto período, mas em termos de propriedade, que propriedade é poder, que, aliás, poder é propriedade e forças militares, arma, força, isso é poder, não é uma simbologia. E por isso que a esquerda está perdida, porque ela acreditou nas balelas que vieram depois de 68, que o poder era simbólico. Tá aí a Coreia do Norte para mostrar também, né? Tendo lá um paísinho desse tamanho, que tem a bomba atômica, tem o poder e tá mandando. Isso, e a classe trabalhadora vai ter que reconstituir o poder. A crise do sistema democrático liberal é a crise do momento onde a massa trabalhadora está sem propriedade, não tem mais nenhum, está sem propriedade, está sem direito social. Já há muito tempo essa ideia de que só agora começaram a liquidar os direitos sociais, só agora começaram a retomar as privatizações, as concessões durante o período Dilma foram privatização. O que o Nilton está aqui com o valor, né? Os pedágios, colocar pedágio em todas as rodovias, né? O preço dos transportes, está tudo privatizado. Então a classe trabalhadora entra nessa nova crise, numa acirrada crise que se dá em ciclos, como é da natureza da acumulação de capital, ciclos de expansão e ciclos de crise. Quando se defronta com o mais novo ciclo de crise, que é esse dos últimos 6 anos, são 6 anos de aumento do desemprego. Um desemprego que não é mais um desemprego que tinha uma massa de trabalhadores, de camponeses. O camponês, diante da crise capitalista, ele produz seu porco, ele produz seu feijão e vive. Não, o Brasil é 90% urbano. Né? É uma crise urbana. É uma crise de uma massa trabalhadora que não tem mais propriedade, não tem mais nem... Como no modelo acumulação recente rentista se titularizou a propriedade, o patrimônio virou título de especulação, então a explosão do preço da propriedade urbana foi total. Então a massa da juventude, principalmente da classe trabalhadora, que tem ali dos 30 a 40 anos, que é o grosso hoje da classe trabalhadora brasileira, está inserida no processo de crise em condições de trabalho muito piores. É só você pegar como exemplo a condição de um metalúrgico nos anos 80 e um metalúrgico hoje, ou um bancário nos anos 80, um bancário hoje, ou um servidor público nos anos 80 e um servidor público hoje. Então a massa da classe trabalhadora é jogada nessa crise, porque é da acumulação do capital, sem propriedade, sem direito social, sem nenhum tipo de proteção. E é por isso que o desespero é tão grande e por isso que eles não acreditam na democracia liberal, porque quem produziu esse processo não foi a ditadura. Foi precisamente a democracia. Foi precisamente a democracia liberal, que foi a transição por cima
num pacto favorável à classe dominante, que operou essa transição e modernizou as relações de capitalistas no Brasil. Todos hoje são assalariados. Então modernizou. A modernidade, tanto propagada tanto por tucanos quanto por petistas, os defensores do moderno contra o atrasado, foi o que produziu esse desastre. E por isso que a classe hoje busca saídas de força, porque a classe não quer saber simbologicamente se está ou não numa democracia. Ela quer saber na prática se o sistema funciona para ela, funciona para ela ou não, se ela tem salário, se ela tem emprego, se ela tem um mínimo de capacidade de viver.